Dos estúdios da S Brasil, eu sou Kevin Tamanini e o tema de hoje é sobre o suicídio e como abordá-lo de maneira consciente e cuidadosa. Nesta entrevista, converso com Ana Márcia Erle, voluntária do Centro de Valorização à Vida há 7 anos. Agradeço sua presença e começo afirmando a dificuldade de abordar o tema do suicídio na sociedade. Por isso pergunto, que tipo de abordagens você considera mais adequadas para tratar deste assunto? Isso, a gente sabe que é um assunto delicado, né? E por isso que essa campanha de Setembro Amarelo, ela vem um pouco isso, falar sobre o suicídio é importante, né? A gente desmistificar, tirar, né, esses tabus que existem em relação ao suicídio. O suicídio é prevenível, você consegue prevenir o suicídio através, né, de a gente ter uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais fraterna, onde a gente olhe para o outro, para as pessoas, né, com um olhar mais de fraternidade, de acolhimento, né? Ana Márcia, existem cuidados que precisamos ter ao falar sobre suicídio, considerando que ainda é um tabu social? Eu creio que o cuidado é sempre nessa linha de desmistificar, né? A gente sabe que nós não podemos ficar, né, relatando os casos que acontecem, né? Esses são, digamos assim, transformar o suicídio em uma vitrine, né, dizendo os casos que acontecem. Essa não é a forma correta. A forma correta é falar, né? O suicídio é prevenível, né? A gente consegue prevenir, né? Se a gente tiver as condições adequadas para as pessoas conseguirem se expressar nessa sociedade, né? Então, nesse sentido, sim, né? Nós precisamos de criar essas condições, da gente ter uma rede de apoio em torno das pessoas para que elas possam, né, ao se sentir apoiada nas suas dores, nas suas tristezas, ao elas se sentirem amparadas, né, naquilo que está trazendo sofrimento, né, ao você tirar esses preconceitos em cima de quem pensa em suicídio, né, essa é a forma correta que a gente tem. Ana Márcia, geralmente a pessoa que pensa em tirar sua vida, ela costuma dar sinais? Ela dá sinais, só que não é fácil a gente ver os sinais. Por isso que também, né, a gente precisa estar atentos a esses sinais, né? A gente vê uma pessoa muito triste, né, uma pessoa que está fechada em si, uma pessoa que fala, né, de forma bem leve, né, sobre isso, né? Elas vão dando aqueles sinais, né? E não é fácil para a gente prestar atenção e para a gente entender que aquilo, ele está dando sinal, né? Que ele está pedindo socorro. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela mostra isso, entendeu? Ela diz da sua tristeza, ela fica muito fechada em si, né? Ela mostra uma desesperança, ela não mais acredita nela, né? Ela está desmotivada, tem vazio dentro dela que ela expressa, né? Então, a gente reconhecer esses sinais e estar do lado dela. Por isso que essa campanha do Setembro Amarelo é um pouco isso, né? Vamos estar próximos um do outro, né? Vamos nos aproximar, né, uns do outro. Vamos dar as mãos, estender as mãos para poder a gente, digamos, dar apoio a quem está do nosso lado, né? Nós sabemos que existem vários fatores de risco, né? E esse pode ser um fator de risco, a dependência à droga, da mesma forma que outros fatores como doenças psíquicas, né? Que são o que a gente chama de fator de risco, né? Quando uma pessoa comete suicídio, é comum pensarmos primeiro na vítima, é natural isso. Mas como os familiares podem lidar com o luto nesses casos? Nós sabemos que os familiares, eles sofrem muito, né, com uma família, né, a família que perdeu uma pessoa por suicídio, né? Antigamente tinha até os preconceitos, né? E tinha várias concepções também, né? Então a família, ela sofre, ela precisa de ser apoiada,
né? No CVV nós temos um grupo, né, de apoio aos sobreviventes e à família do suicida, né? Aqui no estado nós não temos, mas o CVV em nível nacional tem, né? Mas essa família, ela precisa de ser apoiada também, né? Ela pode nos procurar pelo telefone 188, né? Falar de sua dor, ou mesmo assim, né? Se formar uma rede de apoio em torno dessa família, né? Essa rede de apoio, ela é fundamental para que a família encontre um amparo ali, né? E não se sinta também penalizada, né? Não se sinta... Porque muitas vezes vem a culpa, né? A culpa por não ter prestado atenção nos sinais, a culpa, muitas vezes, né? Por tudo que aconteceu, né? Então, essa família também precisa de um apoio, precisa de uma compreensão por parte das pessoas que estão no entorno dela, né? Nós sabemos que há uma correlação entre a autolesão e o suicídio, né? A pessoa que se autolesiona, ela tem uma dor emocional muito grande dentro dela, né? A ponto que o corte que ela faz, né, alivia essa dor emocional, né? A gente vê também que algumas pessoas que suicídio vêm de processos de autolesão. Então, há uma relação entre a automutilação e o suicídio, mas não é nem todas as pessoas que se autolesionam, elas chegam de fato ao suicídio, né? Mas também é uma situação que a pessoa precisa de um apoio. Existe alguma relação entre suicídio e as questões estruturais como racismo, machismo, o bullying, né? Que muitas das vezes acontece nas escolas? Eu queria saber se existe alguma relação aí. Nós recebemos, né, ligações de pessoas que nos procuram por essa dor, né? A dor de não ser aceita, a dor de sofrer o racismo, né? A dor de estar num grupo, né, que muitas vezes é estigmatizado. Então, a gente acredita, sim, que esses são, digamos assim, motivos para a pessoa... se já está debilitada, então, né, aquilo vai piorando a situação psíquica e emocional da pessoa, né? Então, a gente criar uma sociedade, né, onde que haja mais aceitação das diferenças, né? Onde que a gente compreenda que por trás de todas as pessoas existe um ser humano que está ali com seus sentimentos, né? E independe de que classe que ele seja, independe de que religião, né, que ela professa, ou de que campo da sexualidade ela está vivenciando, da cor dela, né, são pessoas, né, pessoas que sofrem, né, são irmãos, né, são amigos, né, e que ao a gente promover essas diferenças, a gente só está piorando a dor, né? Então, nós temos, a gente escuta muito, né, nos nossos atendimentos, muitas pessoas que reclamam dessa dor, né, a dor de não ser aceita, a dor de ser estigmatizada, né, os bullying que parece que são brincadeiras, né, mas que a gente não sabe o que aquilo repercute, né, principalmente para um jovem, para um adolescente, né, quando eles numa escola ou, né, num grupo, né, eles são... digamos assim, colocados, né, alguns rótulos, né, trazem muito sofrimento para eles. Aproveitando o gancho, né, você citou a questão do ambiente escolar aí, alunos, é possível falar em algum tipo de prevenção ao suicídio dentro do espaço escolar? E a educação, ela pode contribuir para diminuir esses números de suicídios que a gente vem tendo? Interessante que a prevenção de suicídio deve ser feita por toda a sociedade, ainda mais numa escola, né? No ambiente educacional, é ali que a gente vai trabalhar valores, né? Ali que a gente vai trabalhar essa possibilidade de diálogo entre as pessoas, das pessoas
né, dos estudantes poderem conversar sobre as suas dores, né? Então, o setor educacional tem um papel fundamental, né? Nós escutamos alunos também, né, nas nossas escutas no CVV, muitos alunos que vêm reclamando da falta de espaços, às vezes, na escola, de conversa, né, da necessidade, né, e do apoio, às vezes, de professores, de diretores, né, que possam entendê-los, né? Que muitas vezes dentro de casa não tem esse apoio, na escola não tem esse apoio, né? Então, aonde que esse jovem, esse estudante pode recorrer, né? Então, a gente vê, sim, que para a gente ter essa rede de apoio, a escola é fundamental ela estar entendendo, né, o que está se passando com o estudante dentro da sala de aula, né? O estudante que está lá na escola, o que está acontecendo com aquelas rodas de amigos que estão conversando. É importante abrir espaço para que converse sobre os diversos assuntos, dentre eles essa vontade de morrer, né? O que é isso, a vontade de morrer, que muitas pessoas falam, né? Eu estou com uma vontade de morrer, eu estou com uma vontade de desaparecer, eu não aguento mais, eu queria fugir, né? E muitas vezes é assim, eu não quero morrer, eu quero acabar com a dor, né? Eu não quero fugir, eu quero ter paz, né? Eu estou precisando de quê? De encontrar um sentido para a minha vida, né? Essas são, digamos assim, o que eles estão falando por trás, né? Quando fala eu quero morrer, né? Na verdade, ele está buscando uma solução para algo que angustia, né? E quanto mais a gente fala sobre isso, mais nós vamos encontrando dentro de nós as respostas. E por isso que é interessante quando, né, a outra pessoa, alguém liga para o CVV, a gente vai e escuta, a gente é aquele apoio, porque ao ela falar com a gente, ela vai processando dentro dela aquelas informações, né? A gente vai escutando e ela vai percebendo que dentro dela existe a solução, que ela tem uma força lá dentro dela, né? Que a força da vida, digamos assim, ela é muito forte, né? Nós temos uma tendência que a gente chama, né, ao melhoramento. Nós temos uma tendência para a gente nos aperfeiçoar, para a gente melhorar, para a gente encontrar uma solução para os nossos problemas, né? Mas para a gente encontrar essa força, né, essa vida que pulsa dentro da gente, né, o entorno precisa nos apoiar, nos ajudar, né? O entorno precisa ser aquele local que eu encontro o apoio, que eu encontro a compreensão, né? Quando eu estou num ambiente que as pessoas me aceitam, quando eu estou num ambiente que eu posso falar e as pessoas me compreendem, como é gostoso, né? Como é gostoso eu poder falar sem ser julgada. Como é gostoso eu poder falar e a outra pessoa fala, eu entendo a sua dor, né? Vamos conversar, né? Eu já passei por isso, né? Vamos conversar mais, né? Talvez esse convite para vamos continuar conversando, né? Fale-me da sua dor, né? E a escola também, então, tem esse papel, né? De ser a escola, não só a escola, né? Quer dizer, todos nós temos esse papel de colaborar para que o outro sofra menos, né? Sabemos que não tem uma receita pronta, mas como que podemos, nós como sociedade, e como pessoas também individuais, e não só no âmbito coletivo, mas cuidar da nossa saúde mental e evitar cultivar esses sintomas negativos, né, que podem levar a gente para o abismo? Essa pergunta é de 1 milhão, né, digamos assim, né? Eu diria que todas as pessoas, elas podem, em algum momento da vida dela, pensar, né, em acabar com tudo, né? Tem momentos de tristeza, tem momentos de decepção, né? Quem é que não tem, né, esses sentimentos, né? É importante que a gente reconheça esses sentimentos, se autoconheça, né? A gente busque o nosso autoconhecimento, né? A gente procura ajuda quando for necessário, a gente peça, né, uma mão amiga para nos acompanhar, né, para nos ajudar. Então, eu diria que
é a gente se autoconhecer e se abrir, né? Assim a gente está cuidando do nosso psicológico, do nosso emocional, né? Na nossa vida tem altos e baixos, né? A gente sabe disso, né? E a gente, então, cultivar também bons hábitos, né? E aí, bons hábitos vem no sentido assim, o que me motiva, né? O que dá sentido à minha vida, né? O que faz com que aquilo me preencha, né? E aí a gente pode se perguntar hoje na nossa sociedade, né? O que essa sociedade está dizendo para as pessoas que vão preencher ela, né? É o consumo? Não, não é, né? Essa sociedade consumista, ela não preenche um buraco, um vazio, né? As redes sociais como todo, não, é uma ilusão, né? Então, o que me preenche? O que me motiva? O que a gente percebe é que muitas vezes quem nos procura no CVV é uma pessoa que está com um vazio existencial, falta algo dentro dela, né? Muitas vezes ela pode ser uma pessoa que tem bens, mas falta algo, né? Pode ser uma pessoa que tem a saúde física, mas falta algo, né? Então, eu acho que cuidar disso que nos motiva, né? E procurar ajuda quando for necessária. A gente ouve também, né, no CVV, pessoas que nos procuram com o estresse do trabalho, com a pressão do trabalho, né? E a gente acredita também que ter um ambiente no trabalho que seja aberto, né, a esse tema é importante, né? Os setores, né, da empresa, né, que elas estejam preparadas também, né? A gente já deu palestras também em ambientes de empresa que está preocupado com esse estresse, esse cotidiano, né? Então, criar uma atmosfera dentro do trabalho que seja, digamos assim, mais acolhedor, né? Mas que também trate quando tiver problemas, né? Quando que o funcionário, né, tiver problemas, também que esteja lá também formando parte dessa rede de apoio que a gente chama, né? Todos os lugares onde trabalha, onde estuda, dentro de casa, dentro das igrejas, né? Nas escolas, todos os lugares podem ajudar na prevenção do suicídio, né? Quando a gente começa a pensar que são nesses agrupamentos que a gente, digamos assim, encontra o outro, né? Nesses lugares que a gente está próximo do outro e pode estender a mão, né? As escolas com seus, né, os seus grupos, né? E no setor empresarial também tem os grupos de RH, né, que pode fazer políticas específicas, né? Pelo menos 13 mil pessoas morrem vítimas de suicídio todos os anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A campanha Setembro Amarelo, ela busca diminuir esses índices. Qual a importância dessa campanha na prevenção do suicídio? Então, falar é importante, né? Por isso que o Setembro Amarelo, ele vem muito como isso, né? Vamos conversar sobre suicídio, né? A gente sabe que se começou lá, né, com o CVV dando muito apoio ao Setembro Amarelo, agora a sociedade já abraçou essa causa, né? A gente consegue falar sobre o suicídio com mais tranquilidade, coisa que antigamente parecia, né? Então, e hoje nós estamos no 10 de setembro aqui, né, para a gente falar justamente isso, podemos falar sobre suicídio, porque o suicídio é um tema que a sociedade está aí, né, como seus números que você trouxe aí, né. Então, o Setembro Amarelo, ele veio, de fato, para tirar os tabus, né, para que a sociedade abrace essa causa, para que entenda que existem fatores de risco, né, que levam a pessoa a cometer suicídio, e que a gente pode criar essa rede de apoio, e que essa é uma responsabilidade de todos, né? O CVV cumpre o papel dele, né? O papel dele da gente escutar, a gente coloca um canal, né, à disposição para as pessoas ligarem para a gente, né? Muitas pessoas ligam para a gente de madrugada, né, nas horas solitárias, quando não tem ninguém para conversar
né, com ele, né, ele liga, porque o pronto-socorro, o CVV funciona como um pronto-socorro emocional, né? Quando você não tiver ninguém para conversar, ligue para o CVV. Quando você quiser, né, conversar de forma sigilosa, né, ligue para o CVV, né? Então, esse é o papel do CVV nessa prevenção ao suicídio, né? Porque quando alguém consegue falar sobre isso, né, ele busca dentro de si construir uma solução para se autoajudar, né? Então, a campanha do Setembro Amarelo, a gente vê hoje como uma campanha que a sociedade abraçou, que muitas pessoas estão falando sobre isso, que muitas pessoas estão voltando às suas políticas também para conversar sobre isso, porque atrás do suicídio tem uma corrente de fatores, como você disse aí, né? A gente estava falando de preconceito, a gente estava falando de problemas psíquicos, né? Dependência de droga, a gente estava falando de bullying, a gente estava falando de um vazio existencial, né? Então, falar de suicídio também é falar da humanidade, né? Por que o homem está sofrendo? O que está trazendo o sofrimento ao homem, né? Então, falar sobre suicídio também é falar sobre nós, sobre nossas dores, né? O suicídio é a ponta final, mas antes disso tem muita coisa para a gente conversar, né? Para finalizar e reforçar esse contato que o CVV tem com aqueles que precisam, né, de ajuda, como procurar o CVV, o contato, né? E queria que você falasse um pouquinho, né, sobre... Então, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele é uma entidade que já está há mais de 60 anos, né? Nós somos pioneiros nesse assunto, né? Hoje nós estamos com 3.500 voluntários, né? No Brasil inteiro, nós formamos uma rede, né, de voluntários que trabalham na prevenção ao suicídio. A gente acredita que é importante valorizar a vida, né? Por isso que é o Centro de Valorização da Vida, esse é o nosso mote, né? Vamos valorizar a vida, né? Nós fazemos mais de 3 milhões de atendimentos por ano, esse é o nosso número, então a gente registra o quanto que a gente atendeu, né? A gente não faz registros de suicídios, né? Tem as entidades que, né, e as instituições que trabalham com essas pesquisas, trabalham com esses dados, né? Nós sabemos que o suicídio ele está aí e o CVV se propõe a ter essa missão de ajudar a prevenir o suicídio, né? Sendo um pronto-socorro e dando apoio emocional para as pessoas, né? Nós funcionamos no telefone 188, que é um telefone gratuito, que a pessoa pode ligar 24 horas, durante todo dia, na madrugada, né, de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, tem sempre um voluntário lá. Também nós atendemos por chat, web chat, para quem gosta de escrever, né, a gente atende por aí, também por e-mail. Procure a gente, né, no site do CVV, né? Então, pelo 188 é só ligar 188, pelo webchat por e-mail, né, por carta, digamos assim, né? Entre no site do CVV, cvv.org.br. Perfeito. Ana Márcia, agradecemos pela sua participação e pelos esclarecimentos sobre suicídio, assim como sobre a importância de abordá-lo de maneira mais consciente e cuidadoso em todos os contextos. Obrigada também, né? A gente está aqui para conversar, né, mais sobre isso. E a gente também sempre tem um convite para quem quiser ser voluntário do CVV, né? Entra no site, faça sua inscrição. Para ser voluntário do CVV tem que ter 18 anos no mínimo, né? Pode ser qualquer profissão, né? Não precisa de ser especialista, tem que ser uma pessoa que tem tempo, né, uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade de calor humano, né, de querer aprender, de querer se conhecer, né? Então, se quiser ser voluntário, entre no site cvv.org.br, que aí você vai fazer um curso de seleção, né? A gente vai fazer treinamento e seleção, e esse curso demora mais ou menos 3 meses. E assim encerramos mais uma entrevista aqui na S Brasil.
Fique atento às próximas edições e até a próxima!